com a URGS, né, e essa cooperação. Nós estamos aqui na condição de mediarmos esse momento extremamente rico, que para todos nós e para mim também, essa relação entendendo os povos tradicionais e o contexto internacional. Quero, no primeiro momento, antes de abrirmos e construirmos esse momento com todos e todas, pedir para o Ogã Buda, que se encontra na sala, fazer uma abertura para que Inkice, Orixá e Vodum esteja conosco e que com isto consigamos termos a energia e a palavra colocada aqui e que ela transmita tudo aquilo que nós queremos para que todos e todas tivermos a possibilidade de compreender a presença dos povos tradicionais de matriz africana em solo brasileiro. Ogã Buda, poderia fazer essa gentileza? Sim, Tata. Ficou de surpresa, rapaz. Fazer a abertura é complicado. Eu pedir primeiro aos nossos ancestrais, né, que tudo nas nossas vidas, né, tudo tem que ser invocado pelos nossos ancestrais. Nosso ancestral, que nós conduzimos, Odum Aizan, né, que possa conduzir essa reunião, que está fazendo essa reunião, falando dos nossos povos tradicionais, principalmente dos nossos ancestrais, que vieram do Benin para cá. Então, licença primeiramente ao Vodum Aizan, né? E logo em seguida, Cobalaru Yexu, Xomoju, Bamoju, Bexu, Exu, Mereta, Metacle, Odar, Exu. Peço licença aos Vodum. Quando Brecotô, Xarará, Totô, Agiberu, Aguá, Totô, meu pai, Agiberu, Totô. Paraí, Aloxum, Afidero, Omã, Oxum, Adolá. Odô, Iemanjá, Manhã das águas mesmo que nós viemos, que nosso povo viemos, que a senhora possa dar esse bom segmento, essa boa reunião, com muita luz e prosperidade. Aqui no Rei, a Messão, Loru, Rei, a senhora é mulher de faca, cutelo, fogo ao vento, curisco, rendo. Sou boba, bagulho de voduzu. Sou boba, bagulho de voduzu. Pai de misericórdia, Adegoro, Jeruco, Caiabe, Verequete, do Jogorugo, Sua, Betaúa, Cambete, do Gamo, Posso, Chico, Benafá, Zerito, Bussi, Benafá, Benafá. Zerito, Bussi, Benafá, Benafá. Nanacaticata, Saluba, Abaim, Abaim, minha mãe. Xeuepa, babá, pelo dia de hoje, Olissá, Beiju, Gaju, que possa dar muita paz, saúde e prosperidade a todos que estão aqui nessa sala e a todos desse Brasil. Que o Senhor possa, Pai Oxalá, possa afastar essa doença que está aí matando muita gente, que o Senhor possa afastar toda essa negatividade em cima dos nossos parentes, nossos amigos, até dos nossos inimigos, que nós não temos inimigos. Que o Senhor possa tirar essa doença desse mundo. Becema com uma begue, banco, toquem, birigai, zebereno, danha, arroba boi becem. Que o Senhor possa dar um bom segmento a essa boa reunião. Axé para todos. Axé. Nós estamos numa reunião preparatória do curso à distância de povos tradicionais de matriz africana e segurança alimentar e nutricional, a partir de uma cooperação entre o FONSAMPOTMA, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa cooperação foi conseguida a partir de uma articulação política do Fórum com o parlamentar Marcon. Nós já tivemos alguns encontros preparatórios em que a gente vem constituindo e sedimentando alguns conceitos. E na última que nós tivemos, nós analisamos o filme Atlântico Negro, que demonstrou que a gente viu essa correlação exatamente dos princípios civilizatórios mantidos em África até hoje e dentro dos territórios tradicionais de matriz africana, no Brasil e na diáspora forçada como um todo. Nesse contexto, nesta última reunião, nós vimos a necessidade de ouvirmos o representante do primeiro consulado do Benin, reconhecido pela Embaixada do Benin, referendado pela rainha, que agora depois o Ogã Buda pode referendar o nome dela, e dos reis que aqui estiveram, e da embaixada que reconheceram São Jarundê como o primeiro consulado, levando o conceito de consulado àqueles que cuidam do seu povo. E aí a gente
com a contribuição maravilhosa da doutora Gabriela, com as pessoas que ela já citou, então agora estou falhando aqui de dizer os nomes, de trazer o professor Basilei, que eu quero lhe dizer já da gratidão de ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. O Folsom Potman é um fórum que trabalha pela soberania alimentar, pela soberania alimentar dos povos tradicionais de matriz africana. É a nossa grande missão. Partindo do princípio que nós, não conhecendo a produção, não conhecemos o beneficiamento da maioria dos alimentos considerados tradicionais, levando em conta como conceito de alimentação tradicional aquela que a gente pode compartilhar com a divindade. E de alimento tradicional, todo aquele que é produzido sem nenhum sofrimento de nenhum ser vivo. E a partir desses dois conceitos, então, nós identificamos que estávamos em insegurança alimentar e buscamos a soberania alimentar. Por isso, Olga Buda, nós queríamos solicitar que o senhor iniciasse a sua fala, nos transcrevendo essa experiência magnífica, que para nós foi magnífica, né? Durante o Fórum Social Mundial na Bahia, do reconhecimento do São Jarundê e das práticas que os senhores vêm desenvolvendo ao longo do tempo para unificar o povo Evéfon no Brasil, o povo Evéfon ligado ao São Jarundê. Então... Obrigada, Cota. Obrigado a todos e todas. Então, nessa condição de facilitador desse momento, eu gostaria muito de contribuir aqui, de fazer essa pequena introdução que a Cota colocou, já que nós tivemos uma outra oportunidade nesse mesmo processo desse ciclo de debates, fazer um diálogo a partir do Atlântico Negro, né? O Atlântico, eu acho que ele, né, o nosso pai, Euclides, né, uma pessoa que para nós foi extremamente importante para esses desafios que nós estamos hoje nos colocando. E naquele período, né, avaliávamos de que esse debate que estava embrionariamente naquele período da construção do Atlântico Negro precisava ganhar esse espaço, né? Ganhar o espaço para os povos, para as pessoas, não mais pelas casas ou no contexto de resistência em solo brasileiro. Então, a expectativa que foi o diálogo com o Atlântico, né, ele estabeleceu de que era preciso e era possível que nós começássemos a fazer esse debate a nível do solo, em solo brasileiro. Tivemos oportunidades em vários outros momentos de termos outras autoridades tradicionais dos povos bantus, dos povos jeje, dos povos iorubás em solo brasileiro. Mas o que nos parecia sempre tinham um diálogo que vinha na condição de trazer esses ambientes do aspecto religioso. Mas do ponto de vista mais geopolítico, do ponto de vista da compreensão biomítica e do ponto de vista da onde nós estávamos construindo esse ambiente para a solidificação enquanto povos tradicionais de matriz africana, precisava ter um passo mais audacioso nesse sentido. Então, o Folsom Potman oportunizou durante o Fórum Social Mundial, né, ocorrido em Salvador, na Bahia, né, nós conseguimos, então, dar esse salto de qualidade. Pensar esse cenário no sentido de que se íamos trazer autoridades do mundo todo e que era oportuno, precisávamos pensar também nos povos tradicionais de matriz africana, dos povos oriundos que nós tínhamos acesso. E naquele momento tivemos a possibilidade de que a Roça do Ventura, né, o Gambuda e todos nos colocasse à disposição quem seriam os seus interlocutores, quem colocaria essa dimensão, e eles nos deram esse presente de trazermos então essas autoridades tradicionais que logo agora o Gambuda pode colocar e narrar com mais qualidade no olhar a partir da Roça do Ventura, como esse momento também ocorreu. Então aqui quero já repassar de antemão para o Gambuda nos colocar um pouquinho desse período e desse formato, para que depois o professor possa
à luz de todos esses cenários, que também, de uma forma ou de outra, nós tivemos um primeiro contato, né, com a Unilab para pensar a ida dessas autoridades tradicionais na faculdade da Unilab, mas não tivemos, por força de várias situações ocorridas naquele período, não tivemos a oportunidade de consolidarmos esse desejo que nós tínhamos também de fazermos esse caminho. Mas que eu acredito que Zambi, Inkice, Orixá e Vodum vai nos propiciar no futuro próximo esse resgate. Eu acredito que essa conversa aqui pode startar esse ambiente. Gostaria então de passar a palavra para o nosso Ogum Buda, para ele poder fazer os seus comentários. Ogum Buda, se você puder abrir a câmera e pudermos aqui compartilhar com todos, com as câmeras abertas, eu acho que isso favorece o nosso debate. Tá certo, Tata Edson. Primeiramente, Tata Edson, eu tenho muito que agradecer. Primeiramente, ao Afonso Pótimo, né, ao senhor e a Cota Mulangi, que foi uma das pessoas que me abriram os olhos, que na época, né, não fazia parte do movimento, e comecei, vocês que me chamaram, para fazer parte dessa família, Afonso Pótimo, que eu considero como família, né, que foi quem me chamou para Brasília, para diversas lutas pelos nossos povos, as dificuldades, eu já estava vendo as coisas na frente, o que está acontecendo hoje, né? Eu tenho muito que agradecer ao senhor e a Cota Mulangi, né? Que foi uma luta, a questão do Fórum Social Mundial, quando veio para a Bahia, né? E muita gente que pedrejar o Força Pótima, mas o Força Pótima, graças a Deus, e os Oduns, os Inquices, né? Lutando pelo nosso povo, que conseguimos sim trazer realeza para a cidade de Cachoeira, a Bahia, no caso, o Brasil e a Bahia, né? Que fizemos uma coisa bonita e importante para o povo, nosso povo, pelo povo tradicional de matriz africana, né? Que nós tivemos, que isso, a Roça do Ventura, que Bessem, Sobô, Azansu e todos os Axé-Vodum, sempre botar essa luz nos seus caminhos, no caminho da Cota Mulangi, de toda a família Afonso Pótimo. Porque hoje a Roça do Ventura ela é importante, ela tem o seu brilho, mas com a ajuda do Afonso Pótimo, que houve, o Fórum Social Mundial, abriu as portas para outras coisas na Roça do Ventura, principalmente agora, a questão do Fórum Social que aconteceu, a Roça foi contemplada com a obra, vai ter um momento da sua inauguração que quero muito colocar a placa, né, que tem que ter aqui, sim, do Fórum Social Mundial, junto com o Afonso Pótimo, que fez essa interlocução dentro de Cachoeira, dentro da Bahia, isso foi muito importante. E nós recebemos também agora a oportunidade, com o Mateus Aleluia, de irmos para o Benin. Eu já pedi para entrar em contato até com o Afonso Pótimo, com o senhor, com o Cota Mulangi, porque a questão do consulado dentro da Roça do Ventura abriu as portas para a Roça do Ventura, já é um mundo, mas abriu mais ainda a porta ainda. A Afonso Pótimo, junto com o Fórum Social e com a questão da embaixada, fez a Roça do Ventura ficar hoje no áudio tão importante que foi ser reconhecida, que querem trazer o seu povo, as pessoas que não conheciam a matriz, que hoje queremos conhecer a matriz. Isso é muito importante. Foi uma luta, que essa luta serviu para abrir as portas para as pessoas que não conheciam suas matrizes. E isso é muito importante. E nós, da Roça do Ventura, Tata Cota Mulangi, meus irmãos que estão nesse grupo, temos muito que agradecer essa luta que nós tivemos. Essa questão do fórum, essa união entre as casas matrizes, Bogum, que foi muito lindo, quando o rei de Algoagão estava lá, que veio na frente do rei da Borrunon, né? A união entre as casas Rutologi, que foi muito importante. O Pio não teve presente, mas mandou uma carta de agradecimento por ter falado o nome deles e de fazer parte também dessa família. Então, o Fórum Pótimo e o Fórum Social Mundial serviu para juntar as casas irmãs antigas do Brasil, que o Pio é uma casa existente por 1658, né? Casa Irmã do Ventura, o Bogum também, que é a casa fundada também pela minha mãe de santo, também surgiu essa união, que foi muito importante, e hoje temos até
estamos tendo telefonemas da Embaixada do Benin, querendo fazer aí que a gente possa ir para visitar a nossa família no Benin. Isso serviu para abrir as portas e serviu também para interlocutar a todas as casas irmãs que nós temos aí, filial e casas ramificadas. Meu irmão, professor, pode utilizar aqui esse momento para compartilhar conosco? Ok, boa tarde. Eu quero agradecer o convite, né? Agradecer muito, eu estou vendo que o pessoal é muito do meu afeto, estão aqui, o Allen, o Brito, meu irmão, e outras pessoas que eu ainda não conheci. Fico muito feliz de estar nesse espaço, né? Assim também para ouvir e trocar, né? Ouvir e trocar. É dessa maneira que eu considero, e já para dizer que próximos encontros, né? Gostaria muito de participar, continuar a estar com vocês. Isso é muito importante. Bom, eu acho que talvez o convite poderia vir através do Ale Brito, que já a gente se conhece um pouco do trabalho que a gente faz, mas me parece também que veio via outra rede onde a gente está, especialmente porque eu acabei de finalizar meu postdoc sobre segurança alimentar e nutricional. Isso foi feito especialmente a partir de a professora Maria Rita, né? Que trabalha lá no Intersan, que é uma plataforma que trabalha a segurança alimentar. Então, essa dimensão institucional é muito importante, até na fala que eu vou fazer aqui, né? Acho que são mais trocas, mais impressões. Bom, isso também tem a ver com, então, esse Centro de Formação em Segurança Alimentar e Nutricional da Unesp. Maria Rita está em outra plataforma chamada MUSAN, Mecanismo das Universidades, da CPLP. A CPLP, que é esse organismo internacional, né, dos países a comunidade dos países de língua portuguesa. E ali a gente tem, a maioria de países são africanos, né, os PALOP, os países de fala oficial de língua portuguesa, maioria na CPLP. Então, nós estamos no âmbito internacional, e estamos falando de Estado. Isso é muito importante para marcar. Eu estou falando do Estado, o Brasil faz parte, eu estou falando da universidade, eu estou falando de comunidade, eu estou falando de terreiro. Também é importante dizer, já adianto aqui, para Edson, é muito importante a gente retomar o diálogo com a Unilab, porque nos interessa. Nós estamos no Ceará, como na Bahia. O professor Allen, ele sabe que a gente já está tecendo um diálogo. Eu estou com o seu livro aqui, ó. Então, a gente começa a discutir o alimento. O meu livro já chegou, viu, Allen? A gente vai começar a discutir a alimentação desde as estrelas, né? Desde o Orum, né? Então, a partir do Orum, até chegar no Aé, ali que nós vamos começar a discutir o que é o alimento. Então, eu vou chegar lá. Isso aí tem a ver com a minha proposta de trabalho. Tem sido pensar em algumas novas epistemologias africanas para muitas questões. E uma das questões postas é a questão da segurança alimentar e nutricional. Alguns vão chamar de soberania alimentar e nutricional, ou vão chamar dos direitos humanos, né, de uma alimentação adequada. Tem vários termos, assim por diante. Então, essas instâncias são muito importantes. Outra instância que eu gostaria de colocar, que eu, nas pesquisas, mas também no interesse, é o que a União Africana está fazendo no momento. Eu acho que a gente precisa levar esse movimento, acompanhar. Precisamos acompanhar. Quando eu estou falando da União Africana, agora aqui se falou de Embaixada do Benin, que é outro estado, país. Então, as relações institucionais são sempre importantes. O chamado governância. Mas nós também não podemos perder a nossa dinâmica como comunidade. Porque o Estado é uma coisa, comunidade é outra coisa, e nós como indivíduo, como pessoas também, é outra realidade. Então, esse processo é importante. Então, na União Africana, eu posso também comentar um pouquinho, né? Não é muita coisa também, não. A movimentação. Além da minha inserção na plataforma da ONU, né? Chamado Harmonia com a Natureza. É uma plataforma
ligado ao desenvolvimento sustentável da ONU, esta plataforma que defende direito da natureza. No caso, tem vários estudiosos, né? E eu, geralmente, tenho levado pouco de coisas que eu faço sobre a filosofia africana de Ubuntu e outro, né? E as inspirações que o terreiro me dá no Brasil. Apesar de não ter muito conhecimento, não é a minha área de investigação, mas eu, assim de longe, até vou comentar com vocês, o terreiro para mim no Brasil, para nós africanos, que estamos aqui, temos que agradecer, porque algumas coisas a gente perdeu do outro lado, e nossos avós que vieram aqui conseguiram preservar, apesar dessa situação tão difícil da sua inserção. Então, ali, quando vocês falaram também digamos assim, do fórum que vocês fizeram sobre o Atlântico, né? Essa discussão é muito importante. Aí eu vou trazer outro elemento, meu grupo de pesquisa da Unilab, que é o grupo de pesquisa África Brasil, mas especialmente a comunidade Madinatu Munawara, que tem como associação, registrada aqui na Bahia, em Salvador, mas nós temos sede no Senegal. Aí, do ponto de vista espiritual, né, a pessoa que cuida de mim espiritualmente é um senegalês. E vês aí que eu sou do Congo. Por isso aí é outro desafio que eu coloco. A gente procura falar de não entrar em brigas entre nações, porque não significa muita coisa, não. Se é FON, se é GG, se é Ketu, se é Bantu, eu pessoalmente não entro nisso. Eu acho que a gente nasce e renasce em qualquer terreiro, em qualquer nação. E quando isso chega, você não espera. Então, aí eu estou dando a minha experiência, a minha vivência da ancestralidade, ele vai se criar a partir do Senegal. No encontro que eu faço com o Grão-Papá, que é meu pai e meu líder espiritual. Então, aí também eu abro aqui, né, para dizer, especialmente nós que nascemos na diáspora, eu acho que esse axé que a gente recebeu de pertencer em todas as nações, né, do ponto de vista de espiritualidade que nossos avós trouxeram. Ainda existe um debate muito forte. Quem é um Bantu? Quem é um Yorubá? Quem é um beninês? Realmente tem diferença? Eu acho que não. Eu parto alguns estudos de Cheikh Anta Diop, estudos de Teofilo Benga, que defendem uma certa unidade na diversidade, e a gente percebe que existe digamos assim, a civilização africana tem uma matriz comum. Essa matriz vai se constituir na região conhecida como Vale do Omo. Esse Vale do Omo está na parte quase sudeste, leste da África, onde se deu o foco da civilização africana, onde nossos tataravós, primeiros seres humanos, eles emergem ao longo do Nilo, e perto do Sudão, perto da Etiópia, perto de grandes lagos, é ali que é o foco da civilização negra que se dá. Então, a gente hoje, nós temos muita informação de que naquele lugar do Nilo, o país conhecido como Sudão, então, a primeira civilização, o primeiro estado que sai no mundo, que é a Núbia, que são pretos, nossos avós. E eles vão colonizar todo o Vale do Nilo, até a segunda civilização que a gente conhece, que é o Egito, toda ela é feita por pessoas negras. Então, nós temos muitos estudos do ponto de vista da linguística, de cultura, de trocas de, digamos assim, de feitura, né, de espiritualidade, tanto dos vodú, dos orixá, dos inquisi. Nós estamos falando de uma gramática espiritual que é puramente africana. Então, para mim, não adianta muito uma discussão sobre nações, eu sou de tal nação, tal nação. Isso é uma vaidade humanas, no meu entendimento. Eu acho que a gente aproveita mais quando nós entendemos que nós temos um patrimônio espiritual africano que é muito, salvou muito aqui nossos avós que estavam numa situação de escravização. Imagina, né? Numa situação de escravização, salvou muita gente. E no continente também ele tem o seu papel. Então, esse é o recado que eu deixaria. E isso é através do estudo de Cheikh Anta Diop, de Teofilo Benga, o professor Bilolo.
Então, mesmo quando se diz que temos Bantu, mas você encontra semelhança linguística culturais entre um Yoruba com um Congo. Isso aí é dado. Então, eu não entro na onda porque me encontro à vontade onde eu estou. Pode ser que eu nasci lá no Senegal, eu nasci no Benin, qualquer terreiro eu vou, porque é um patrimônio de nossos ancestrais e me encontro à vontade. Eu vou começar, antes de vir hoje, eu acordei, eu recebi um vídeo. Você sabe que vídeo hoje é uma oralidade, imagens, né? Mas eu era uma pessoa que está falando da situação do Congo. O que ele estava dizendo? Estava dizendo o seguinte: libaneses, chineses, eles ocuparam tudo o que é de comércio e de economia no Congo. Então, nós estamos dependendo do ponto de vista econômico desses estrangeiros. Veja só, é muito grave, a tal ponto que todo alimento nós estamos dependendo. Estou falando do Congo, que é um país muito rico. Esse é o primeiro dado. O segundo, não faz tempo, uma parcela da juventude africana está com vergonha de trabalhar com a terra. Então, a tendência é ir nas cidades. Isso também tem história, porque só no tempo não vou entrar em detalhe. Então, estou começando no continente. Quando a gente vê na diáspora, isso é uma conversa que eu tive com o mestre Cobra Mansa, aqui em Valência, aqui na Bahia. Nós fomos passar um tempo no quilombo, quilombo dele, né? O quilombo do mestre Cobra Mansa. Nós fomos passar o tempo lá. Ele estava contando para a gente da dificuldade de uma parcela da população negra, não sei se isso se diz a toda a América Latina, de não querer ficar no campo. A permanência no campo para nós é muito traumático, por questão de escravidão. Isso que eu queria dizer. Então, eu estou trazendo esses dois processos, ao mesmo tempo para dizer o seguinte: só que no mundo tem um movimento de volta para a roça, de volta para o interior. As pessoas estão valorizando a terra, quando nós estamos fazendo um movimento contrário. Estou falando do Congo e talvez algumas experiências de pessoas negras aqui no Brasil. Eu gostaria de ouvir vocês. A gente acha que a terra é um problema, quando a terra hoje é a solução. Mas eu também sei que no Brasil, lá em 1850, né, a lei da terra nos impediu acesso. Mas eu estou falando de trama mesmo, no sentido da gente não conseguir se identificar com a terra como lugar de refazer a vida. Esse é o dado para a gente discutir. Outro ponto que eu gostaria de trazer, vou ser breve aqui, eu estou, em relação às reflexões, bom, eu vi que todo mundo já acompanha o trabalho sobre segurança alimentar e nutricional. Mas o trabalho da Denise Almeida Ribeiro, né? Concepções e estratégia de segurança alimentar e nutricional entre os terreiros de Candomblé, de Novos Alagados, Bahia, tese de doutorado defendida em 2013. Acho um trabalho fantástico, como deve ter outras publicações. E a gente sabe que durante o governo Lula, especialmente, o fórum que vocês estão falando, vocês conhecem mais do que eu, nós, a população negra, os terreiros tiveram um protagonismo muito grande. Houve muitas publicações, muitas coisas, né? Então, o que a tese traz, e os livros, é que nós, dos terreiros, temos sido centro para proporcionar alimento. Esse que a tese vai trazer, não é? Então, mas também tem a questão de insegurança alimentar em alguns terreiros e as pessoas aqui que estou citando. Bom, vou finalizar por causa do tempo aqui. Bom, ali, outro dado, eu acho que a gente precisa discutir. Acho que algumas pessoas acompanharam o relatório que saiu sobre a insegurança, né? Insegurança alimentar. Não estou falando da segurança alimentar. A questão da fome que voltou. E temos os dados. E esses dados, vou colocar o link aqui, porque eu abri. Digamos o seguinte: com o governo Lula, Brasil saiu do mapa de fome. Não, vamos antes de Lula. Quando a fome bate na população brasileira, bate na população negra, de forma geral. A população miserável no Brasil, ela é preta.
Aí Lula fez algumas políticas públicas de transferência de renda, que assim, no debate que a gente faz como sociólogo, cientista social, economista, ele optou no que a gente chama de política de transferência de renda, e ali também o movimento negro, nós tivemos muita contribuição para suas políticas. Isso deu certo. Mas o que a gente vê? Desde um certo período, 2013 para cá, a fome está voltando. No contexto de Covid, se ampliou a fome. Bate aqui, bate na população negra, na população preta. Então, de novo, a gente volta. Eu vou ficar aqui, poderia entrar em outras questões, né? Alguns eu já coloquei aqui, já adiantei. Aí eu continuo acreditando que os terreiros e outros espaços negros nesse país, no mundo, podem sim nos oferecer alternativa, especialmente para a gente pensar sobre a segurança alimentar e nutricional. Nós sim temos saída e podemos. Obrigado. Obrigado, meu velho. Obrigado, professor. Eu queria aqui, se for possível, só queria fazer uma introdução, mas a Cora não me disse ali o tempo que nós vamos ter ainda, ou as professoras possam nos orientar ali. Eu não verifiquei. Mas queria só aqui ressaltar, e aí dialogando com o que o professor colocou, e eu acho que também o que nós construímos junto com a Roça do Ventura e o Ogambuda. Quero lhe colocar que o projeto que nós levamos para dentro de uma discussão junto ao Fórum Social Mundial foi um projeto que ainda está em curso, e eu acredito que a discussão com a Unilab e com outros setores vai fortalecer esse debate, que nós chamamos de Conexão Atlântico Tradicional e o Complexo dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, para que a gente possa entender de que isso existe uma lógica que está posta e que a gente precisa dialogar sobre ele, né? Eu ouvi atentamente a sua fala e verifiquei ali um conjunto de questões que, para mim, são extremamente instigantes. E na condição nesta compreensão, e por muitas vezes, agora acabamos de fazer uma outra reunião com o pessoal junto ao NEPS, que é um organismo da Fiocruz, né? E que nós estamos colocando em xeque as relações do que chama-se educação e conhecimento, né? Exploração, e alguns disseram de que a África foi colonizada. A gente entende que a África foi ocupada, né? Teve um processo de ocupação, né? E essa ocupação transformou, como existiu aqui no nosso país, da mesma natureza. Então, esses diálogos não podem serem mais olhados em pleno século XXI com o olhar do século XIX, com o olhar do século XXI, sabe? Precisa olhar, porque nós estamos num ambiente que é necessário que a gente verifique várias formas de percepção dos pactos que os nossos antepassados fizeram naquele período e que eles não podem, talvez, né, ser repactuados neste século que nós estamos. Então, nessa medida, eu queria dizer de uma forma muito simplória, extremamente simples, e eu quero sempre trazer esse desenho de indignação ou de desconforto, né? Quando as pessoas colocam de que a gente precisa do contexto reparatório, já que a ONU, depois de 50 anos da sua existência, tipificou que o holocausto do processo da escravidão, né, precisa ser reparado. Então, nós precisamos aqui fazer uma discussão de conceitos reparatórios. O que é a reparação nesse sentido? E o primeiro fato reparatório, que, na minha opinião, precisa ser olhado com muito carinho, é dizer de que a reparação não é a minha cor da pele. É, no mínimo, de origem, é da onde eu venho. Da onde os meus antepassados foram capturados, vendidos, traficados. E esse conceito reparatório, ele precisa ser levado ao seu ápice da sua relação. E neste sentido, salvaguarde aqui se os campos da educação, do conhecimento, desses espaços universitários
que hoje, outrora, se determinam, dizem, posso estar equivocado, mas que no século XVI os povos bantus foram os primeiros povos oriundos desse holocausto. Aí eu não vou entrar no mérito aqui da palavra banto, ou do cenário, ou da discussão, porque eu acredito que isso leva-se também para um outro desenho, também da mesma lógica de discriminação. Mas eu vou usar os fatos, né, que eu acredito que são mais qualificados. E no século XVII, continuou vindo os povos bantus, e dentro do solo brasileiro a gente chama dos povos jeje. Pode ser Fombê, Fon, né? E assim consecutivamente. E no século XVIII, continuou vindo os povos bantus, agregados povos jeje e consolidados povos iorubás. Então, isto responde de uma forma meio que genérica aqui, né? Genérica, do ponto de vista dos 5 milhões de atores que vieram na condição de escravizados. Eu peço desculpas para vocês, porque eu estou dentro da minha unidade territorial tradicional. E isso significa o dia a dia da gente, né? Então, alguns seres vivos querem falar, né? Alguns seres vivos querem se colocar e se comunicar. E a gente precisa entender disso, porque exatamente esse deve ser o ambiente do debate. A gente pode fazê-lo de outro lugar, mas esse deve ser. Todas as vozes, né, toda a vida tem que ser na sua plenitude. É isso que nós estamos falando aqui. Então, nesta medida e neste conceito de quem veio para cá, e aí eu não tenho nenhuma dificuldade de alguém dizer, não, veio mais gente, veio menos gente, não importa, mas veio 5 milhões, 13 milhões, e aí consecutivamente, né? Mas o que é mais importante é que essas pessoas não são filhos de macaco. Nada contra o macaco. Nada contra qualquer ser vivo, pelo contrário. Agora, se os atores que construíram um país tão jovem que nem o Brasil vieram do continente europeu, outros vieram do continente asiático, nós viemos também do continente africano. E neste sentido, o conceito reparatório, repito novamente, não é a minha tez da pele, mas sim de que povo nós fomos retirados e que de forma vão ser prestigiados e valorados, já que eu consigo valorar o chinês, o japonês, o coreano e assim consecutivamente, consigo aqui valorar os povos europeus na sua amplitude, mas quando chega na condição dos povos de matriz africana, isso não se traz e não se discute. Acho que a gente até somos muito bonzinhos nessa relação de avaliar de que eu tenho que ficar só no campo da minha cor da pele e não construir uma outra diretriz ou um outro debate para que esse Estado fratricida, destruidor de relacionamentos, não consiga repactuar aquilo que ele é responsável e que a ONU, depois de 50 anos da sua existência, também tem que fazê-lo. E é problema deles esse cenário. Eu não estou aqui pedindo nenhum processo que não seja o que chama aquilo que se chama reparação. O conceito reparatório não está no meu processo de consanguíneo, até porque isto é impossível que trabalharmos. Ah, não, alguém pode. Ou lá no século 23, que nós vamos ter uma tecnologia com mais qualidade, talvez vamos conseguir chegar nesse patamar. Neste momento, o que eu entendo é que ele precisa ser pactuado politicamente. Ele precisa ser pactuado do ponto de vista político, ele precisa ser pactuado do ponto de vista identitário, da onde eu me declaro. E hoje eu me declaro dentro de um território do povo banto, em solo brasileiro. Aonde está esse território? Bom, você pode chamar de casa de religião, você pode chamar do que for, mas nós chamamos de unidade territorial tradicional. Porque ela tem nome sim, ela é um Izó, Manzu, e ela precisa ser respeitada como qualquer outro espaço internacional em solo brasileiro. E é disso que nós estamos falando aqui, quando hoje nós temos o primeiro ambiente, uma unidade territorial tradicional chamada Roça do Ventura, que hoje se coloca dentro desse desafio. Ela se coloca na centralidade desse desafio. Hoje o Estado brasileiro tem que reconhecer, porque a embaixada do mesmo país reconheceu de que ela é um território internacional deste povo. E nesta medida, a gente recoloca a pauta na sua centralidade.
Eu não quero avançar mais, ficou chacota, já está me chamando a atenção. Eu queria aqui familiarizar em outros pontos, que também tem alocado a essa discussão enquanto resistente. E eu queria falar aqui sobre economia, e como nós estamos falando de segurança alimentar e nutricional, só, na minha opinião, quem tem a soberania adquirida são os povos que determinam a sua existência, né? Todos os povos asiáticos têm a sua soberania garantida nesse país. Tanto que eles podem comer os seus mais variados concepções da sua dieta alimentar, que pode ser um cachorro ou uma cobra, sem nenhum processo de construção jurídica que possam impedi-los da sua compreensão. Mas nós, em solo brasileiro, tivemos a condição de que o Estado brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, foi levado à discussão se nós podemos sacrificar ou não. Lógico que a lógica estava presa ao século XIX, aos pactos que os nossos antepassados fizeram ao século XIX, e nós, que hoje acessamos os berços educacionais e assim consecutivamente não fizemos a transição adequada para dizer de que a nossa soberania estava sendo atacada. E neste sentido, a gente não fez, talvez, os nossos deveres de casa com mais qualidade. Estou aqui ressaltando, aí, Cota, eu peço desculpas, mas eu queria só ser muito breve aqui na discussão econômica para a gente poder discutir qual é o nosso papel. Se eu posso só falar uma coisa, esse fato que o senhor falou é muito importante, e hoje eu falo também a importância também, porque a estrutura hoje ser hoje um consulado, né? E também dizer que em 2009 a Roça do Ventura sofreu um atentado, né? Invasão de terra, né? Que tentaram tomar o seu espaço, uma área totalmente isolada do centro da cidade. Nós temos 90 mil metros quadrados, né? Com a ajuda do senhor, né? Forção Polo, com Cota Monangi, né? De alguns departamentos, a Universidade de Cachoeira, né? Lutamos para a gente não perder esse espaço, com certeza. Nós conseguimos esse espaço de volta, né? Mas foi uma luta, uma luta. O que o senhor coloca dessa questão das pessoas hoje, das pessoas naquela época não reparar o nosso espaço, não dar aquela atenção a gente ia perder um espaço sagrado imenso, ia perder a Lagoa de Oxum, né? Ia perder a Lagoa de Naã, ia perder onde a gente cultua os nossos ancestrais na parte da roça de cima, a importância que é. Então, logo após isso, o que aconteceu, nós precisamos, como o senhor não falou, né? A gente não tem que ser reparado não só pela cor da pele, nós temos que ser reparado também pela nossos ancestrais, pelo aquilo que nós vivenciamos os nossos antepassados fazendo, né? E isso tudo, o que acontece? Precisou acontecer isso tudo, nós lutamos, conseguimos de volta o nosso espaço, e além de conseguir nosso espaço, nós conseguimos o tombamento pelo IFAM, né? E conseguimos hoje ter um consulado honorário. E hoje nós temos essas coisas todas especiais que nós estamos vendo ter através de ser dessa força junto com Força Pótimo e esse consulado. Nós passamos a fazer um colóquio em todos os estados do Brasil, né? Chamando o povo FON para se reunir. Isso foi muito importante, né? Então, nós não podemos nos calar, nós temos que lutar pelas nossas causas, pelas causas dos povos tradicionais de matriz africana, porque o que nós estamos hoje nesse semestre 21, com esse governo, que eu digo que não me representa, porque hoje, o que nós temos hoje, essa questão dessa reforma, isso foi na época do governo Lula, né? E a gente já estava lutando, aí foi aprovado com Dilma, aí entrou esse atual governo que está aí, que já estava já certa a verba, então tinha que ser concluída. Mas nós sabemos que eles nunca iria olhar por nós e sempre ia deixar a gente passando por certa dificuldade, como a gente hoje está passando certa dificuldade com a questão do Covid. As casas de santo não estão tendo nenhum tipo de apoio, principalmente as comunidades
quilombolas aqui, que eu fui secretário de reparação racial, nós estamos vendo hoje o sofrimento desses povos tradicionais, né? A segurança alimentar desse povo está defasada, entendeu? Então, isso tudo, hoje, a Roça do Ventura sendo consulado, quem vem buscando apoio em alimentos para as comunidades tradicionais. Então, hoje eu digo ao senhor, Tataete, que a nossa luta foi uma luta ferrenha e que nós conseguimos, mas ainda tem muita coisa aí para a gente conseguir ainda para conseguir os nossos espaços das comunidades tradicionais. E nós não podemos perder esses nossos espaços. Nós temos sempre que lutar mesmo. Força Fátima sempre na minha vida e na vida da Roça do Ventura. Muita gente que está na sala tem acompanhado aquilo lá, né? E cada fala, né, do Buda, do Edson, né, sempre vai provocar. Então, acho que ali a gente vai tecer alguma coisa para estabelecer um caminho aqui para a gente conseguir conversar, né? Eu vou dizer também isso a partir do que eu faço como trabalho também como professor, como pesquisador também, além de ser envolvido na comunidade. Por exemplo, para a gente pensar essas políticas, né, que vamos chamar de política pública de segurança alimentar e nutricional, ou seja, políticas públicas de soberania alimentar e nutricional. Um dos dados... Correto. Não daria como fugir da categoria raça, porque aqui cor da pele me parece um problema, né? Eu não sei como que vocês trabalham isso aí. Ele vai ser um assunto que não dá como fugir. Pelo menos, olhando a questão a partir do Brasil, houve uma agenda do movimento negro, considerando desde os terreiros, passando todos os nossos organizações até na academia, nós propomos, né, as políticas de igualdade, as políticas públicas de promoção de igualdade racial. Esse paradigma é um paradigma construído pelo movimento negro. Então, a raça é uma categoria fundante, estruturante para você começar a discutir essa política. Tá? Então, eu acho, o que eu diria aqui, não dá como a gente negligenciar o lugar da raça, que passa pelos nossos corpos. Tá? Isso vai incomodar, mas pode também dar algumas saídas. Bom, outra questão aqui é a história que nos levou aqui. Por exemplo, minha fala, comecei a trazer um exemplo muito triste do Congo, né? Chamando a atenção sobre a questão do alimento, né? Nós estamos deixando na mão de chineses, libaneses, produzir e comercializar alimento. O que não significa que a gente não produz. No Congo ainda estamos produzindo. Mas os mercados de grandes cidades são por produtos importados. Então, os produtos produzidos localmente, ainda estamos com dificuldade de transporte, o que se produz nas aldeias para que chegasse em grande centro e a gente até competir conjuntamente com comerciantes que são estrangeiros. Isso que eu estou colocando, esse dado vale para o Benin. Vocês podem ir no Benin, vai ser o mesmo problema. Então, isso chama atenção, eu queria que a gente discutisse isso. Bom, da mesma forma, aqui no Brasil, uma provocação que estou colocando, nessas minhas andanças, tenho apreciado muito o trabalho do Cobra Mansa, que eu falei do Quilombo Tenondé. A gente pode colocar, ele está aqui em Valência, né? Porque Cobra Mansa tem feito um trabalho de agroecologia perma-Angola a partir de capoeira de Angola. Então, a espiritualidade que movimenta todo aquele espaço de produção de alimento, e digamos, é um quilombo autônomo na produção de alimento, é capoeira de Angola. E quando você olha a capoeira de Angola, esse aí é um terreiro com Angola. Basicamente, as canções, a espiritualidade que está presente. Mas também eu, muito aqui, estou pensando no projeto levado pelo Ministério Público de Trabalho, chamado Projeto Ubuntu, que são mulheres negras, servidor do Estado brasileiro, que leva esse projeto em Quilombo, lá em... Como chama o Estado aqui? Daqui a pouco vou lembrar o nome, né? Esse projeto que eles levam lá é um projeto concreto. Para funcionar, o projeto Ubuntu,
contou com recursos, né? Esse projeto é implementado em Tocantins. Aliás, ele pega até, acho que alguns quilombos de Calunga, tem aproveitado dos recursos. Quando a gente olha esse projeto, estou falando de recursos. Dinheiro, para você começar a fazer algum trabalho. Esse aí é um movimento. Mas existe também movimentos que são autônomos. Porque, às vezes, você não precisa esperar o Estado. Mas isso também a gente faz um bom tempo, né? Um bom tempo, muitas organizações negras, eles atuam sem necessariamente esperar o Estado. Eu acho que são 2 projetos, mas eu sei que tem outros projetos, alguns terreiros têm feito um trabalho interessante. O último ponto que eu acho importante, isso tem a ver com a política, com a economia, mas essa pista que está me dando Buba, ao mesmo tempo, Edson. Quando você está falando de consulado, Edson falou de comunidade, né? Nzó, que esse território é uma unidade territorial. Bantu, é isso aí mesmo. Porque ali, para a gente discutir essas políticas de segurança alimentar, nós temos que discutir a nossa identidade. E a identidade passa pelo território. Vai depender. Esse território pode ser físico, pode ser simbólico, que é outro debate. Aí a importância de nossos terreiros realmente se posicionar e defender seus espaços, né? Seus espaços. Isso tem a ver com a governança. Mas como fazer isso? Primeiro, a força é a força local. Ele depende da articulação de cada terreiro. Como que os filhos e as filhas daquele lugar, junto com a sua liderança, faz aquele território acontecer. Isso exige alianças. Isso exige compromisso. Porque quando o seu terreiro é forte, cada filho, cada filha apoia a sua liderança. Espiritualmente e materialmente, aquele terreiro vai ser forte. Porque na pesquisa que eu falei para você, tem alguns terreiros, essa pesquisa de 2013, de 2013, tem alguns terreiros desse lugar que foi pesquisado, onde realmente tem segurança alimentar. Mesmo as famílias de santo, né, as lideranças, estão com necessidade. Então, a gente acredita que isso não deve acontecer. É todo o contrário aos preceitos, né, religiosos nossos. Nossas lideranças religiosas precisam ser amparadas. Então, a primeira dinâmica, para mim, ela parte de nós. A segunda dinâmica é para você se abrir, para procurar esse recurso de fora, para a gente se fortalecer. Aí sim, eu faria um diálogo com o Estado brasileiro, que nos deve, e deve muito. Eu faria outro diálogo com outros estados africanos. Aí, esse caminho do Benin tem que chegar em Nigéria, tem que chegar no Congo e Angola. E eu acredito, Edson e Buda, as pessoas que estão ouvindo, esse fórum precisa colocar a sua voz na União Africana e no contexto da CPLP. Eu acho que tem que chegar com bastante peso para a gente amarrar o que a gente chama de, essa é uma dimensão da institucionalização, as instituições. Então, eu estou apostando numa dinâmica mais de comunidade, mas numa dinâmica mais da política mais ampla, mais aberta com os estados. É por aí que eu acho que a gente poderia caminhar. Posso fazer uma pergunta, Tata? Professor, eu vi numa ação lá da Unilab que o senhor tem mestrandos que estão trabalhando com cooperativa de produção e de consumo coletivo de mulheres em alguns países de África. E essa tem sido uma das linhas que o Fórum tem buscado para buscar também essa autonomia que o senhor fala e para buscar essa soberania. E uma outra questão que eu queria um pouquinho aprofundar, que eu acho que o senhor trouxe muito, a gente tem sido cobrado muitas vezes no fórum, porque nós utilizamos povos tradicionais de matriz africana. E pelo que eu entendi, o senhor também defende que não tem matrizes, mas uma matriz de base africana. Esse era um outro questionamento. Obrigada, boa tarde a todos. Eu queria agradecer por toda essa tarde de aprendizado. Fiquei com uma pergunta, e até isso que a Cota
trouxe me fez reforçar mais essa dúvida que eu tenho, né? Eu faço doutorado em Ciências Sociais da Unicino, sou bolsista de lá, e muitos professores tinham um projeto que tinha sede aqui no Brasil com alguns países da África, né? No qual estudantes brasileiros podiam ir para esses países estudar questões de gênero, raça, economia solidária, dentre outras questões da área de ciências sociais. E da mesma forma, né, os estudantes africanos também podiam vir para cá. Esse programa atualmente não existe mais, mas uma crítica que tem se levantado agora com os relatórios da CAPES é que, analisando, a maioria dos estudantes brasileiros tinha uma bolsa excelente para ir para fora do país. Em contrapartida, quando os africanos vinham para cá, nessa conversão de moedas, era infinitamente assim, impossível deles se manterem. Então, os professores dessa universidade, que é privada, né, na qual eu estudo, faziam vaquinha, acabavam alocando esses estudantes nos próprios apartamentos deles. E a minha pergunta nesse sentido é de que forma a gente consegue construir essas cooperações entre os países para resolver e discutir essas questões quando a gente vive esse racismo que muitas vezes é recreativo, que muitas vezes é estrutural, e que por mais que a gente tenha aqui vários pesquisadores e pessoas que não são pesquisadores, mas os povos tradicionais de matriz africana, com tanto conhecimento, como é que a gente faz para isso ser valorado, né, dentro dos espaços? Boa tarde, eu também agradeço aí as falas, e esses encontros eles vêm sendo muito frutíferos, porque cada vez mais os temas começam a entrar, né, nessa roda aí de aprendizado que a gente vem fazendo. Eu gostaria de fazer uma pergunta primeiro em relação à questão dessa representação dos países africanos no Brasil a partir dos consulados e das unidades territoriais tradicionais, entender um pouco mais do processo. Quais foram as dificuldades, quais foram as barreiras, né? Existe a possibilidade dessa estratégia continuar sendo executada para que outros países também tenham os seus consulados a partir das unidades territoriais tradicionais? Juntando a isso uma pergunta, a CPLP poderia ser um mecanismo para reforçar essa estratégia? E a segunda linha seria para entender um pouco mais esse mecanismo da CPLP. Quais são os países africanos em que ele é mais forte? Quais são as relações aí que melhor traduzem aí essa aproximação com o Brasil? E quais as perspectivas, então, de avançar ou estreitar esses mecanismos da CPLP? Era isso, obrigada. De saudações tradicionais, um prazer estar aqui. Professor Basilelli, meu mestre, saudades, professor Basilelli, do senhor. Eu queria fazer uma colocação, né, e uma provocação ao professor Basilelli, uma vez que a gente troca muito na Unilab, né? Eu sou aluna do curso de Pedagogia, formando agora daqui a alguns dias, e tive a oportunidade de ser também aluna do professor Basilelli. E dentro desse processo, no debate hoje com o professor Pótima, existe uma inquietação minha, me pensando enquanto esse lugar de baiana, né, saber do professor Basilelli como que ele vê comunidades quilombolas dentro do debate do Folsom Pótima, porque o Folsom Pótima vai aí fazer a construção a partir das comunidades, das unidades territoriais, que são dos povos de axé. Mas na Bahia nós temos um processo muito imbrincado, que é essa relação de manutenção de todo esse processo que ele bem colocou, assentado muitas vezes dentro dos quilombos, e que nem sempre, via de regra, esses quilombos estão aí permeados somente pelo terreiro, por exemplo. Um grande exemplo, professor Basilelli, é a coisa ali do quilombo da Dona Joca, né? Que é uma líder quilombola, é uma mulher evangélica e que dentro do quilombo dela existe uma unidade territorial, mas ela é a representante daquele espaço, né? No sentido da luta e do processo de busca e empoderamento. E aí eu queria saber do professor Basilelli como é que ele vê isso. As comunidades quilombolas no estado da Bahia, que são inúmeras, né, dentro do debate do Folsom Pótima. O que estou colocando não é somente uma reflexão, né, que parte da academia, mas é também uma posicionamento político mesmo, né, sabe?
Porque é o seguinte, a maneira de nos enxergar como, a maneira como, digamos, a literatura científica, que é ao mesmo tempo política, da administração portuguesa vai dividir a gente aqui, aquela ideia de povos sudaneses, outros são os bantu, ele tem algumas armadilhas para a gente. Eu acho disso que estou querendo chamar a atenção. Não vamos cair em armadilha que nos colocaram os brancos. Não cai na armadilha. Algumas armadilhas são desde o período colonial, continua até hoje e a gente cai. Então, ali, ó, o que eu tenho percebido? Eu do ponto de vista político e intelectual, eu estou atrelado a um panafricanismo que mais se coloca na unidade. A unidade é ponto de partida para a gente caminhar. Mas isso também está comprovado. Como eu falei, berço da civilização africana, ele se dá em algum lugar. Depois nossos avós ocupam todo o território daquele continente. Mas aí, unidade na diversidade. Unidade na diversidade. E isso também é parte das nossas filosofias ancestrais. A gente saber valorizar, né, o que é particular nosso e o que são os outros, mas nos completando. Aí, se a gente pegar nossas matrizes, digamos assim, religiosas, pega o Fon, pega o Queto, pega Congo, Angola, nós temos, sim, o princípio, digamos assim, o Maurice Chaudet chama de o arque, o princípio fundante é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Mas agora, um nome, uma coisa ou outro, vai mudar. Ali, desse ponto de vista, eu estou mais a favor daqueles que veem uma matriz africana do que matrizes africanas. Depende, se fala matriz africana no plural, mas esse plural tem que reconhecer que tem uma unidade. Se também fala de matriz africana, essa maneira de falar que vai para a unidade tem que reconhecer que tem pluralidade. Então, o que alguns chamam de pluriversalidade. Então, é uma unidade que reconhece a diversidade. Isso é tão importante porque também nos permite definir nossas identidades em relação aos nossos territórios, seja eles terreiros ou os quilombos, como aqui, algumas perguntas já veio aqui da Silvana. Bom, ali, essa primeira pergunta tem a ver também com a pergunta da Silvana, como que eu concebo, né, esses territórios. Eu acho que são territórios negros, e são vários territórios. Esses territórios envolvem povo de axé, envolvem quilombo, gente do rap, aí vai coletivo com coletivos. Se você pega entre os quilombos, você fala de quilombo urbano e alguns quilombos que são rurais, e vai se diversificar. E ainda temos outros quilombos que, em termos de reivindicação, por exemplo, eu falando de quilombo o quilombo de Tenondé, de Cobra Mansa, esse aí, no que eu saiba, pelo menos a história, ele reivindica esse nome pelo fato de ter pessoas negras que ocuparam um lugar, que estão no território, e ali se pratica ancestralidade. Mas você tem outros quilombos que, na sua definição de identidade, tem toda uma história, de avós, pessoas que naquele lugar estavam presentes. No caso do quilombo de Tenondé, Cobra Mansa, que parece nasceu no Rio de Janeiro, passou por Minas, depois adotou Bahia, né, que é um homem negro. No caso, aquele território, sim, os antigos proprietários é uma família negra que ocupou aquele fazenda lá, antigamente, que moravam lá. Então, sim, tem elemento da ancestralidade. Isso vai variar muito, né? Eu acho que nós ganhamos muito quando a gente entende que nós somos plurais. Há uma unidade na pluralidade. Aí, Silvana, na pergunta que você colocou, nesse sentido, além do povo do axé, vai ter os quilombo, e veja que tem quilombo urbanos. No caso, Dona Jó, não sei se a gente vai definir São Francisco como uma zona rural, se é uma zona urbana, não é? Mas nós temos alguns quilombos que são urbanos, e aqui nessa linha entraria outros. Aí você coloca o elemento, né,
o quilombo de Dona Jó é uma pessoa evangélica. Aí também uma discussão que a gente precisa pautar, né? Para quem conhece o trabalho que a gente faz, pelo menos na linha que eu sigo da espiritualidade africana, né? A linha que a gente segue, nós entendemos que a nós, povos africanos, foi imposto algumas religiões que não tem nada a ver com a gente. Mas nós já estamos lá. Agora, quem somos nós para dizer para os outros, você tem que sair dali, agora não fica no cristianismo, não faz aquilo, não faz aquilo. É muito complicado e não é tão simples. Não é tão simples. Mas agora, o mais importante é que essas pessoas têm que vivenciar a sua negritude, onde se encontra. Talvez um dia eles vão sair das igrejas para encontrar o caminho. Não dá como a gente definir para um sujeito o que tem que escolher. Apesar da gente saber o que é importante para a gente, né? Eu posso aqui começar a falar da minha família aqui no Congo. A minha mãe é cristã. Sabe? Eu vi entrar em contato com a ancestralidade aqui na diáspora, de forma mais explícita. Mesmo se a gente sabe que essa ancestralidade nunca saiu. Mas muitas pessoas africanas, a elas foram impostas religiões de fora. Mesmo assim, alguns vão entender que no baixo daquele cristianismo tem uma ancestralidade se movimentando. Alguns nunca vão entender, vão morrer daquele jeito. Então, tem algumas questões que eu acho que a gente precisa muito, e isso aí, digamos assim, nossa concepção do mundo, nossa filosofia do mundo nos permite até para compreender alguns processos. Eu colocaria outros territórios, né, nessa linha aqui, colocaria. Bom, sobre a questão da Camila, a questão da cooperação. Bom, realmente, o que eu acho, esse assunto ele é muito complexo. Já adianta o seguinte, o Unilab, nesse momento, está muito se preparando para conseguir viabilizar de uma forma muito tranquila. Estou falando a partir da Unilab. Eu sei que a cooperação em outras universidades é um problema muito, muito complicado. A maneira como as pessoas fazem a cooperação com os países africanos, como conduz estudante, é muito paternalismo. É uma maneira que eu realmente não concordo. Tenho muita crítica a dar, mas vou falar a partir da minha universidade, a Unilab. O Unilab está se preparando, né? Houve uma renovação, especialmente nesse momento, né? A professora Artemisa, que é uma guineense, uma mulher africana, assumiu a pró-reitoria, tem tido um trabalho de aproximar o Unilab com as embaixadas africanas, coisa que não tinha antes. E veja aí que havia embaixadas que nem sabia que existia a Unilab. Esse trabalho está sendo feito agora. Então, é um movimento muito diferente que eu estou vendo aqui. Mas, como você já falou de cooperação, nós acabamos de aprovar outra resolução que vai valorizar os notórios saberes de mestres. Né? E isso aí foi um colega que a gente conhece, ele é da Pró-Reitoria de Extensão, nessa gestão atual, e ele é capoeirista, né? É um sujeito branco, capoeirista, ele se move a partir desse as vivências negras, né? Bom, ali, no trabalho conjunto, ele se inspirou, conseguiu aprovar isso na reitoria, essa resolução. Me parece, dentro da resolução, existe a possibilidade de começar a pagar os mestres. Aliás, nós temos pai de santo dando aula na Unilab, porque a gente tem duas disciplinas, né? Algumas disciplinas, Silvana, que é de capoeira, nós temos uma disciplina sobre capoeira, sobre samba. Então, se contratou professores que são mestres de capoeira, que dão essas disciplinas. Então, com a nova resolução, a gente espera que venha mais pessoas para a Unilab para trocar, e nós queremos que essas pessoas sejam pagas. Não é somente de forma gratuita, não, como tem sido feito. Então, esses meses vão chegar. Mas eu reconheço sim que a questão da cooperação tem muitos problemas. Eu reconheço. Estou vendo aqui também outra questão que apareceu para finalizar. É preciso estabelecer diálogo, porque a questão de embaixada e consulado tem diferença, né? Embaixadas ficam em Brasília, consulado, geralmente eles ficam
não no Distrito Federal. Né? Não no Distrito Federal. Salvador, alguns consulados aqui em Salvador, por ser muito simbólico, né? Salvador. Algum consulado fica em São Paulo, depende, Recife, depende da cidade. Mas veja que o cônsul, ele pode ser, falando dos países africanos, alguns cônsuls, eles são africanos ou africanas, mas também tem brasileiros que representam, são representantes daquele estado. Isso também você pode ter. Então, o que estou querendo dizer, nós precisamos nos movimentar para lidar com a diplomacia, digamos assim, o setor diplomático desses países. Isso é muito, muito importante. Portanto, o fórum pode começar a aproximar. Eu acho que o exemplo dado pelo Buda é um exemplo muito bom. Tem que começar a aproximar, porque ali, veja só, nem todos os cônsulos africanos entendem o que a gente faz aqui, não, viu? Nem todos entendem, não. Mas tem que insistir, insistir, insistir. Porque no momento que eles vão começar a entender essa dinâmica, isso vai fortalecer as comunidades, né, de terreiros que estão aqui, como também fortalecer o continente africano. Aí eu aposto muito, você falando da CPLP. CPLP, quais são os países que têm força? Isso depende, geralmente, do poder mais econômico, sabe? O Brasil tem força, Angola tem força, Cabo Verde. Portugal manda, mas de vez em quando o pessoal cutuca. Vou colocar também Guiné Equatorial, que acabou de entrar como um país, era um país observador, virou país membro. Veja somente o exemplo de Guiné Equatorial, que é muito importante, porque Guiné Equatorial fala francês e espanhol, mas foi uma colônia espanhola. Mas acabou reivindicando porque uma parte da sua região fala português. Isso, gente, quem está aqui me ouvindo, vale a pena dizer agora para Benin, para Congo, para Nigéria, para se movimentar, para também entrar na CPLP. Uma parte do Congo se falou português. Quem chegaram numa parte do território conhecido como Congo, meu país, o Congo-Brazzaville, foram portugueses. Nós tivemos o contato lá. Então, se CPLP ele tem a ver com países de língua portuguesa, mas não é somente língua. Estamos falando de território onde houve trocas entre portugueses com outros povos não portugueses. No caso aqui, alguns povos africanos. O Congo, a República Democrática do Congo, deveria reivindicar o espaço nobre dentro da CPLP. Da mesma forma, eu finalizo aqui. Tem um debate pessoal. Se vocês entrarem na União Africana, o debate é sobre passaporte africano. Não vai ter mais visto entre países. Nós vamos circular no continente. Isso vale também para essa região, que é a diáspora. E nós temos discutido para que os negros da diáspora viessem a reivindicar a múltipla nacionalidade. Precisa pautar isso. E eu acho que esse fórum ele pode começar a dialogar com a União Africana para pautar essa questão mesmo, digamos assim, para falar do Brasil. Negros brasileiros reivindicando passaporte africano, desse que vai sair da União Africana. Esse é um direito. É um direito que vocês têm. Eu digo eu aqui, vocês, no sentido dos avós que vieram aqui. A União Africana reconhece a diáspora como sexta região e, portanto, vocês têm direitos a reivindicar. E isso tem que ser feito de uma maneira de pautar isso politicamente, como estamos dizendo aqui. Desculpa pela demora, foram muitas perguntas. O professor já falou tudo, né? Realmente, a situação dos quilombolas foi bem explanada, né? Eu, quando fui secretário mesmo sendo povo de santo, mas também nas comunidades quilombolas. Isso foi muito bom, a fala dele. A fala dele já foi toda a minha resposta que eu queria ter aí dessa reunião. Gostei muito. Está de parabéns. Gostaria de colocar duas questões. Uma é dizer de que nós só construímos o processo junto à Roça do Ventura, de hoje ela ser consulado dos povos tradicionais, porque a embaixada estava junto. O embaixador estava
né, a representação da embaixada com os reis constituídos. Então, hoje ela tem essa legitimidade, esse cenário. E isso foi construído um tempo anterior, quando nós, do Fórum Fansampótica, construímos uma frente parlamentar em defesa dos povos tradicionais de matriz africana na Câmara Federal. Hoje, nós temos uma frente parlamentar mista com 280 deputados federais que assinam a frente parlamentar, 8 senadores, e estamos inclinados a fazer um projeto de várias ordens, interno para dentro do Brasil e externo para uma relação internacional com o continente africano e com a ONU, porque nós entendemos de que na atual conjuntura, as nossas únicas possibilidades dentro de um cenário que nós estamos vivendo hoje, ela está contida a essa discussão. Gostaria eu aqui, com muita rapidez, de dizer de que esta relação da construção da frente parlamentar construiu, junto à Comissão de Relações Exteriores, né, um primeiro debate que nós acordamos junto à frente, que é uma discussão simples, a dupla cidadania dos povos tradicionais de matriz africanas, oriundo do holocausto da escravidão e, por consequência, do seu contexto reparatório. Exatamente no sentido de dizer, eu não tenho nenhuma dificuldade de ser negro, até porque sou militante do movimento há muito tempo. Agora eu quero ultrapassar essa militância para ultrapassar a discussão racial do ponto de vista que é o que nós já conquistamos, para não sermos mais a dimensão folclórica que o capital quer fazer conosco hoje, usando a nossa imagem, junto a todos os seus produtos hoje da televisão e das comunicações nesse sentido. Nada contra isso, mas eu estou dizendo que a gente precisa avançar numa situação mais madura. E nesse sentido, dizer e provocar o Estado brasileiro, de reconhecer que tem a dupla cidadania, ele que vai ter que quebrar sua cabeça para entender o que nós estamos falando. E também estamos provocando os países do continente africano, e aí foi isso que a embaixada da Nigéria, a embaixada do Benin e a embaixada de Angola disse, nunca nos pediram tal feito, ou nunca nos colocaram tal iniciativa. Então, neste sentido, nós estamos provocando e caminhando passos largos a essa discussão. E entendo que a Unilab tem muito a contribuir. Nós estamos construindo uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Cultura e possivelmente na Comissão de Relações Exteriores, ainda no segundo semestre, para abordarmos esse cenário. Eu gostaríamos muito da sua presença nesse prazo. E isso significa que inicia aí a discussão do projeto chamado Conexão Atlântico Tradicional e o Complexo dos Povos Tradicionais de Matriz Africana e Solo Brasileiro. Para que a gente possa avançar um pouco aqui, estabelecendo de que a Convenção 69 da OIT e o Decreto 6040 estabelecem quem são os povos oriundos tradicionais, que são as comunidades tradicionais. E isso, para mim, tem um grande debate ali na frente. Mas eu queria acrescentar aqui, e peço desculpas aqui ter me estendido, mas para mim é fundamental dizer de que a relação com a relação internacional, eu acredito que o senhor aqui colocou um start que a gente possa conversar no futuro próximo com mais qualidade. Mas eu gostaria de reiterar o debate econômico para que a gente pudesse ter uma dimensão de que esse Estado brasileiro não nos reconhece e nós não nos reconhecemos do tamanho que nós somos. E de uma forma muito rápida, muito objetiva, quero dizer de que enquanto povo tradicional de matriz africana, em cada local da nossa existência aqui, para que as pessoas nos reconhecem enquanto festividades, festas, né? Festas da Oxum, festa de Iemanjá, festas e assim consecutivamente. Só que eles não conseguiram reconhecer que estas festas têm um custo econômico e que cada festa dessa oscila entre R$2.000 a R$20.000 cada uma. E estes processos econômicos, eles impactam diretamente o nosso povo, porque de uma forma objetiva, esse valor que é considerado, ele transforma também o alimento cotidiano e para a discussão da segurança alimentar. Nesse sentido, eu quero fazer só uma conta para o senhor, muito rápida. Não vou nem trabalhar com R$2.000, nem com 20 mil, mas vou trabalhar com 5 mil, que é um valor razoável e considerável. Vou colocar que aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde eu me encontro, tem aproximadamente, dito empiricamente, em torno de 2.000 unidades territoriais tradicionais. Isso empírico.
mas eu vou ser mais bondoso conosco, mais rápido aqui, não vou usar esse número, mas vou trabalhar com o número de 500 unidades territoriais, só dentro desse universo de uma cidade que é a capital do Rio Grande do Sul. E esses 500, colocado ali os 5 mil reais que nós colocamos como valor, uma forma muito singela, né? Fazendo uma conta muito simples, dá 5 mil reais por festividades ao longo de um ano, seria 12 por mês, uma por mês, 12 festividades, mas eu vou diminuir para 8, para ser mais qualificado. Então, 8 festividades a 5 mil reais dá 40 mil reais. 40 mil reais, levando em consideração de que nós estamos, de uma forma muito diminuta, 500 unidades territoriais, isso dá 20 milhões de reais. São 20 milhões de reais que o nosso povo, na cidade de Porto Alegre, coloca anualmente nos cofres de uma sociedade escravocrata, excludente, que é a sociedade que nós vivemos. E esses 20 milhões, 70% dele é gasto em alimentos, porque nós alimentamos o outro. Então, este valor está implícito nessa construção. Então, eu gostaria de colocar para o senhor aqui esse desafio, um debate que eu acho que a gente pode fazer posterior. Tenho certeza que o curso que nós estamos fazendo com a URGS vai trabalhar com esse cenário de uma forma mais qualificada. E eu acredito que nós vamos sair do debate individual de cada unidade territorial para discutir o nosso espaço econômico, a nossa disputa econômica nessa sociedade. Nós estamos hoje fazendo um debate junto com o consórcio dos governadores do estado do Nordeste, porque parte das nossas questões vem do Nordeste. E a gente precisa fazer um debate com mais qualidade. Então, quero assim encerrar minha proposição aqui. Peço desculpas, mas também queria um olhar com o senhor, o que o senhor acha sobre esses pontos que nós estamos trabalhando e como é que o senhor avalia que esses nós podemos avançar. E se alguém tiver uma outra composição aqui, cota... Só para responder a Silvana, que ela fez uma pergunta direta de como que o Fonson Potman via essa questão do quilombo, o fato de trabalhar com o conceito de povo, de tradição de matriz africana e não povo de terreiro, na verdade é isso, é por autodeclaração, e na verdade a gente segue a Convenção 169, que diz que para ser um povo tradicional tu tem que ter resistido com a tua língua, com uma forma própria de organização, um sistema alimentar próprio e, para ser de matriz africana, ter a natureza como divindade. Então, aquelas pessoas que estão dentro do quilombo e que têm essa concepção, elas são, sim, estão dentro dessa proposta de povo tradicional africano que o Fonson Potman trabalha. E a gente também trabalha exatamente, eu estou muito feliz, o senhor não imagina o quanto, de ouvir isso e dizer, é isso, nós trabalhamos com princípios unificadores e respeitamos a diversidade. Os princípios unificadores são os de origem, que é a natureza como divindade, o respeito incondicional ao mais velho, o respeito e o compromisso com o mais jovem, a circularidade como forma de organização política social, a oralidade como forma de educação. Então, nós temos um sistema de organização próprio que está dentro. Então, toda pessoa que faz parte desse contexto, ela é considerada povo tradicional de matriz africana dentro do Fonson Potman. Só para responder, porque ela fez a pergunta direto para o fórum, e é assim que a gente tem trabalhado, e muitos, hoje, dentro dos quilombos, que nós escrevemos quilombo com K, né? Quilombo com K, que tem todo um outro significado do que o quilombo com QI. Agora há pouco eu ouvi o Tata Edson numa outra reunião fazendo essa questão, e eu acho que a gente sai daqui com essa questão da matriz, sai daqui com essa questão, sim, de que a gente pode transformar outras unidades territoriais tradicionais como consulados, esse reconhecimento e essa proximidade e esse fortalecimento que tanto o Ogambuda trouxe do fortalecimento da roça do Ventura, e eu achei muito interessante porque o professor usa isso, de que nós temos que nos voltar às roças, né? Nos voltar às roças, então a roça do Ventura, e outras unidades territoriais tradicionais devem ser reconhecidas. Quando a gente teve a visita do rei de Fé, né? Aqui em Minas Gerais, ele já estabeleceu uma unidade territorial tradicional dentro do quilombo, como também consulado desse povo.
Então, a gente vem construindo. Acho que a outra questão, a gente tem usado a palavra dupla cidadania, e o professor usou o termo multinacionalidades, né? Eu acho que também é algo que a gente tem que acrescentar e que a gente vem trabalhando. A gente teve exatamente essa reunião que o Tata Edson trouxe com a Nigéria, com a Embaixada da Nigéria, do Benin e de Angola. Do Benin já deu esse resultado e as outras vamos estar conquistando. E acredito, eu estou extremamente gratificada com a presença de Ogobuda, do Tata Edson, com a sua presença, professor, porque acho que isso dá uma sensação gostosa, né, Thaís? Estamos no caminho. E nessa questão econômica, eu também queria reforçar essa importância, que era exatamente uma pergunta que eu acho que o senhor não viu, que é essa questão das cooperativas e a questão das mulheres e do gênero que está colocado em alguns países, que eu acho que a gente tem ido por este caminho. Era só para dar essa resposta que tinha ficado aí. Obrigada. Eu queria só concluir aqui, meu professor, e até novamente passo para, se alguém quiser ainda fazer algum uso da palavra, estamos chegando ao final da reunião, desse momento, dessa oficina, e com muita qualidade. Mas eu queria só lhe colocar de que nós, dentro de tudo aquilo que nós colocamos, nós estamos construindo um sistema chamado SINDESU, Sistema Nacional de Desenvolvimento Ubuntu. E logo depois, com outra oportunidade, a gente pode conversar com mais qualidade sobre isso. Então, eu faço parte desse grupo de professores que vem trabalhando com o fórum para elaborar o MOOC, né, o curso, e quando a gente teve o aceite, então, do professor Basilelli, se abriu a possibilidade da gente estar pensando em abordar não só a soberania e segurança alimentar adicional do ponto de vista do Brasil, mas também de países africanos. Então, eu queria já fazer uma provocação, primeiro, para estreitar as parcerias, para que a gente possa fazer isso, mas que a gente pudesse ouvir um pouco as concepções de soberania e segurança alimentar adicional nos países da África, ou nesses que têm essa maior proximidade com a CPLC, são distintas do Brasil, quais as diferenças, né? O senhor acha que essa seria um bom caminho para a gente abordar no curso? Sim, sim. Não, eu fico muito feliz porque eu fico aprendendo. Não esperava que seria assim, achei que era só falar, depois ver a pergunta, depois a gente sai, né? Aqui nós temos coisas construídas, né? Que estão sendo construídas, né? Eu fico muito feliz ouvindo o Edson, a Regina, outras pessoas aqui se colocando. A Silvana sabe daquilo lá. A gente fala, por exemplo, uma universidade. A universidade deve ensinar isso aqui. Não sei se vocês têm ideia, quem não conhece o Unilab, Silvana, você me corrige. Talvez no campo dos Malês, nós temos 98% de jovens negros. Entre um universo de, talvez chegou 1.500 estudantes, né? Esse campo da Bahia aqui. Toda a universidade tem 5.000 estudantes. Tem no Ceará e tem aqui na Bahia. Então, uma universidade como lugar de produção de conhecimento é onde se fala da vida. E da vida daquele povo. Então, houve outras falas que eu já fiz, mas a partir da Lei 10.639, muitas universidades brasileiras deveriam fechar, porque eles se fazem pesquisas que não têm nada a ver com a população. Vamos pegar, por exemplo, a UFBA. UFBA produz um conhecimento para que povo? Para o povo da Bahia aqui, que é a maioria negra. Negro aqui? Não. Então, esse aí que a gente está falando. São universidades que estão produzindo conhecimento brancocêntrico. Isso é complicado. Então, em outras palavras, estou dizendo, a demanda que o fórum tem colocado, ouvindo falar, por exemplo, da Roça Ventura, esses são problemas concretos que têm a ver com uma população negra. Por exemplo, se a gente pega isso como Bahia, eu sei que no Rio Grande do Sul também tem uma representação negra bem forte, né, em termos de porcentagem, que precisa negociar dentro desse estado também, em termos de representação, somos quanto? Aí vai negociar, né? Um estado multirracial, multicultural, eu também entendo isso aí, mas eu estou falando da Bahia, estou falando de Maranhão, alguns onde a população negra é maioria. Bom, aí outro dado aqui para comentar, Edson, acho que você que colocou, né? Esse aí fazer a diplomacia mesmo.
é passar pela política, mas também econômico, que você colocou. Mas vamos na diplomacia. Chamar embaixadas, chamar os reis. Importante. Chamar os reis e as rainhas. Esse é o processo, gente. É importante para nós que estamos aqui na diáspora, é importante para quem ficou no continente. Porque muitas vezes vocês são o nosso espelho. Tem coisas que a gente já esqueceu, mas vocês estão trazendo de tona para a gente. Então, esse diálogo é muito importante. Eu acho muito importante. Aí, de novo, eu apostaria nessa dimensão, né, de você lidar com embaixadas, né, mas também veja os organismos regionais. No caso, Edson, eu acho que o compromisso que a gente deve levar aqui é para a gente ver como o fórum chega no parlamento da União Africana. Vamos ver como fazer isso aí. Porque a partir dali, aliás, quem é o presidente atual é o presidente do Congo, que é o presidente hoje da União Africana. Eu conversei com a embaixada do Congo, não com o embaixador, mas com o diplomata dali, nesses dias. Eu estava falando dele, quando eu liguei para ele, eu disse, olha, eu acho que o Congo deve aproximar o Brasil. Deve trazer seus filhos aqui para estudar na Unilab, vice-versa. Não é porque a gente fala francês, não significa que não temos uma história dada nesse país aqui. Estou falando da República Democrática do Congo. O Angola é bem tranquilo. Então, são essas questões aí que a gente precisa trazer. Um caminho que vocês já fazem, mas eu acho que podemos ampliar, sim, para a gente ver o parlamento da União Africana.